Bom, agora passaremos adiante, né, para a parte de Dynamic Streamlines, no caso, são as linhas de corrente dinâmicas, né? O objetivo é justamente permitir visualizar essas linhas de corrente com o comportamento dinâmico da nossa simulação, né, do nosso sistema, de forma que a gente consiga ver não essas linhas de corrente estáticas, né, paradas com o tempo, a gente vai conseguir elas se movimentando junto com o escoamento. Os parâmetros básicos são os números de streamlines, né, que a gente vai utilizar, e também aonde, né, o input para plotar essa propriedade. Então, o primeiro passo aqui seria criar uma seed source, né, que a gente chama, que seria, no caso, a fonte, né, do nosso filtro, de onde que ele vai retirar as informações para criar as linhas de corrente dinâmicas. Depois disso, a gente vai criar um filtro chamado Particle Tracer, que no caso ele vai seguir essas partículas, né, conforme elas forem se movimentando ao longo do domínio. E por fim, a gente vai aplicar o filtro Glyph, né, que a gente já viu no módulo anterior, para transformar essas partículas em vetores, né? Então aí a gente vai poder colocar ali aquele type arrow ou 2D glyph, né? Enfim. Eu vou passar isso aqui com vocês no ParaView, mas dando um panorama geral aqui na apresentação primeiro, para que a gente consiga se familiarizar, aí depois abrir o programa e botar a mão na massa. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente pode fazer é criar um plano, né? Que vai ser o plano onde as nossas linhas de corrente vão passar. Então, plane. Aqui você vai poder escolher os parâmetros do plano, né? Enfim, nessa nossa geometria aqui, o caso base será aquele mesmo, né, dos vórtices de von Karman. Então o plano vai ser esse aqui, o XY, né? Já está selecionado. Logo após isso, a gente vai criar o Particle Tracer, tá? E atenção, o Particle Tracer ele vai ser criado aqui em cima do nosso input de vórtices de von Karman, né? Da sua simulação, não é em cima do plano, não. Esse plano aqui vai ser só para utilizado como base. Agora, depois disso, né, entra a parte importante aqui do Particle Tracer, né, que é onde você vai selecionar como input, né, o nosso vórtice de von Karman, no caso, ou o nome do arquivo que você chamar, e o seed source vai ser o nosso plano. Agora sim a gente vai utilizar o plano como fonte ali, né, de seed dele. Logo após isso ele vai pedir para você escolher on force reinjection every n steps. E o que é isso? Ele vai passar essas partículas, né, por um número n de tempos, e aí depois, quando esse tempo passar, ele vai botar de novo, de forma que isso fique repetindo ao longo do domínio, né, e também com o número de passos de tempo que você tiver na sua simulação. Aqui está o valor de 10, mas você pode selecionar qualquer outro. Né? Quando a gente abrir o ParaView, a gente vai ver qual melhor se adapta à simulação. Logo depois disso, basta aplicar o filtro Glyph, né, em cima ali do nosso Particle Tracer, e aí ele vai transformar todas aquelas partículas em vetores, né, e a gente vai conseguir visualizar ali esse movimento. Tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o ParaView, está aqui com o meu casinho de vórtices de von Karman já abertos. Né? Então, a primeira coisa a ser feita é criar um plano. Então eu apertei aqui Ctrl barra de espaço, na minha barra de busca, plane. Essa resolução aqui eu vou colocar a mesma que está na apresentação. Isso aqui você pode modificar de acordo com os parâmetros da sua simulação. Vou dar um apply. E ele criou um plano aqui no meio, né? Eu vou até desabilitar isso aqui, ó. Ele criou esse plano aqui, né? Desse tamanho. Ok, então beleza. Então agora a gente vem aqui para o nosso Particle Tracer, né? Ok. O meu input vai ser esse fon.fon, né? Que é o arquivo da nossa simulação de vórtices de von Karman. E o seed source vai ser o plane 1, que eu acabei de criar. Beleza, a gente pode ver aqui que ele criou alguns, né? Vou dar um apply. E aí pronto, ele já criou aqui diversos pontinhos que se eu der play, a gente já vai conseguir ver esses pontos se movendo, tá? Mas isso aqui não diz muita coisa, né? A gente pode vir aqui no último Particle Tracer e criar um glyph. Do tipo aqui eu vou escolher um glyph 2D, eu quero que ele se oriente a partir do campo de velocidade e não quero nenhum tipo de scale. Ok? Beleza. Pronto, aqui a gente tem já os nossos vetores. E a fim de visualização aqui, né, a gente pode vir aqui no nosso arquivo principal. Se a gente botar para visualizar, ele vai ficar por cima, né, desse nosso último filtro. Mas a gente pode fazer com que ele vire um solid color. E depois modificar a opacidade dele aqui embaixo, opacity. De forma que a gente consiga ver o que está por dentro desse filtro, né, que é justamente o nosso glyph. Tá? Aqui, se eu não me engano, no Particle Tracer, a gente selecionou um número de n steps, né,
por aqui, ó, Force Reinjection Every End Steps. Aqui tá 0. Vou colocar 40, tá? Ele já foi, e aí depois eu dou um play. E aí a gente consegue ver esse escoamento passando aqui ao redor do cilindro, e ele vai atualizando de 40 em 40 passos de tempo, como vocês podem ver, né? A gente pode aumentar esse valor, né? A gente pode voltar tudo aqui e colocar, por exemplo, 10. Apply. E dar um play. Ele vai atualizar com uma frequência maior. E em algum determinado momento pode ficar um pouco sobrecarregado, por isso que é bom ajustar esse parâmetro aqui de uma forma que não fique muito sobrecarregado para fazer a visualização. E com isso a gente consegue ver a nossa variação no nosso escoamento, né, que dá para ver que existem essas recirculações. E vamos ver como é que isso está se comportando lá depois que mais à frente, né, quando já começam a ocorrer nas nossas oscilações aí, os vórtices de von Karman propriamente ditos. Pronto, a gente já consegue ver uma grande alteração aqui ao longo do tempo, né? É um recurso bem interessante que cria animações também de um aspecto visual bem legal.